Então a gente tem o gás de nitrogênio, que é em sua maior parte, que a gente está respirando gás de nitrogênio aqui, viu, pessoal? Faz mal? Faz mal não. Da mesma forma que ele entra no nosso pulmãozinho aqui, ele sai. O nosso organismo não consegue assimilar o nitrogênio. Então, da mesma forma que ele é inspirado, ele é expirado. O que permanece é o gás oxigênio, que a gente utiliza ele. Ele entra na corrente sanguínea e a gente utiliza ele na nossa respiração. Então, o medidor de vento não serve para muita coisa, Davi Leite? O medidor de vento, É. o medidor da velocidade, o anemômetro serve, tu imagina aí. E você é preparar para uma catástrofe também. Você sabe que onde você tem um anemômetro, pronto, um aeroporto, né, uma estação meteorológica. Se você sabe que ali tem uma incidência muito grande de vento, pessoal, se você tiver ventos muito velozes, atrapalha ou não o pouso de um avião? Atrapalha ou não o decolar de um avião? Atrapalha ou não o movimento dos barcos, principalmente esses barcos que utilizam vela? Então é importante a gente saber a velocidade dos ventos, a velocidade com que esses ventos se locomovem, tá certo? O Davi pergunta, tem outras camadas além da exosfera? Ou é verdadeira... É a última. É a última? É, a última. Exo já significa que a partir dali entramos no tão famoso espaço sideral, né? Entramos no vácuo, não tem mais a presença de oxigênio, não tem mais a presença de nitrogênio, não tem mais a presença desses gases aí. O que a gente está falando, pessoal, essa composição do ar atmosférico, tá certo? Vai até um pouquinho ali da termosfera. A gente vai falar de todas essas camadas, viu, pessoal? Não se preocupe. A gente está falando só basicamente até então da composição dos gases, né, que compõem a nossa atmosfera. Pode passar. Agora está aceso, ó. Deixa eu ver. É o de cima? Ó. Foi eu ou foi tu? Tô voltando, né? Pronto. Então é isso. Essa questão, pessoal, né? Quando a gente fala de atmosfera, né? De todos os componentes do ar atmosférico, a gente também tem que falar no vapor de água. E é uma coisa que tem se falado muito. Ó. Quem está assistindo o jornal, a gente está sabendo que o centro-oeste do nosso país, ontem, ele sofreu um alarme mundial, né? A temperatura está tão alta e o vapor de água está tão baixo no ar que pode correr risco de matar as pessoas. O ideal de vapor de água, de umidade de água que a gente deve ter no local, pessoal, é de no mínimo 50%, para que a gente possa respirar, para que a gente não possa o quê? Ter o sistema respiratório afetado. Já aconteceu com vocês, né? Você está respirando, sente o ar muito quente, que até sangra o nosso nariz. Aquilo ali é porque a umidade do ar está muito baixa. Então, o ideal para que a gente tenha saúde é que a gente tenha uma umidade do ar em torno de 50%, certo? É preciso ter vapor de água nessa atmosfera que a gente vive. E, obviamente, que a gente sabe que num deserto, esse vapor de água é muito baixo. Diferentemente daquele bioma, os biomas que a gente estudou no começo de ano, galera, vocês lembram? Quais eram os biomas que apresentavam maior umidade, maior quantidade de vapor de água? Eram os desertos? Eram as savanas? Ou eram as florestas? Florestas tropicais, florestas temperadas, Mata Atlântica, lembram? Então, cada bioma apresenta uma quantidade de vapor de água maior do que os outros, certo? E essa quantidade de vapor de água, ela dá mais vida. Os animais precisam desse vapor de água para o seu processo de respiração, viu, pessoal? Então, floresta, por que floresta tropical tem muita quantidade de animais, uma diversidade muito grande de animais? Porque lá tem muita umidade.
Lá fica fácil dos anfíbios se reproduzirem, dos répteis se reproduzirem, dos mamíferos se reproduzirem, tá certo? O acesso à água é muito maior e sem água a gente não consegue digerir os nossos alimentos. Tudo bem? O Davi pergunta, então no tópico de vento, para fazer uma biruta caseira, é só botar um saco plástico num palito, é? Mas a parte final, vou até descer, se você quiser fazer hoje, vamos fazer hoje. Você bota aqui, ó, viu? Mas a última partezinha, ela tem que ser um pouquinho furada, tá bom? Aí você empedura ela aqui. Outra pergunta, então se um lugar não tiver vapor, não tem nuvens e vice-versa? Tá aí, justamente o que o slide tá falando. Olha aí, ó, observe aí como é que está o céu do deserto. Tem nuvem? Zero, não é, gente? Zero nuvens. Por quê? A nuvem é formada de quê? A nuvem é proveniente de quê? Da evaporação. Evaporação de um rio, de um lago, evaporação talvez de uma corrente marítima. Então, toda nuvem ela é proveniente de vapor d'água. Se você não tem vapor d'água daquela região, você não vai ter nuvem e, consequentemente, não vai ter o quê? Não vai ter chuva, certo? Então, o vapor de água é fundamental para a existência da vida nos diversos biomas do nosso planeta, tá certo? E aí, mas professor, no deserto tem animal, não tem não? Tem, mas são animais extremamente adaptados. Se você pegar uma planta do deserto, ela consegue, né, armazenar o mínimo de água que ela pode extrair do solo e passar o ano todo vivendo com aquela mínima quantidade de água que ela consegue armazenar nas folhas. Os animais passam o dia enterrados durante o dia, porque se eles ficarem expostos a esse sol, eles vão desidratar, eles vão morrer. Eles só saem durante a noite à procura dos seus alimentos. Não é nem para beber água, certo? Porque dificilmente tem água aí. Dificilmente você tem regiões no qual você encontra água no deserto, né? Tem os famosos oásis, que são regiões que têm águas subterrâneas. Certo? Qual a importância do gás nitrogênio para a vida da gente? Hein? Para a vida da gente, diretamente, nós não conseguimos respirar. Estou inspirando aqui, mas o gás nitrogênio, do jeito que ele entra, ele está saindo. Mas a gente precisa do nitrogênio para quê? Para a produção das tão conhecidas proteínas. Ó. A Júlia de Carvalho. Se não tem vapor de água, porque de noite é muito frio. Pois é, olha que temperatura nem sempre tem a ver com umidade. Por que é muito frio lá? É justamente, pessoal, porque a umidade é baixa. O que é que acontece? Quem é que estabiliza a temperatura de um lugar? É a água que está presente no vapor. Se você vai lá para Amazonas, agora, eu chego lá em Amazonas, agora, lá a umidade do ar é em torno de 80% a 90%. Tem muita água aqui, ó, muita água se movimentando próximo da gente. Mas se você for olhar, meio-dia na Amazonas é a mesma cor de 10 horas da noite. É quente do mesmo jeito. Por quê? Porque aquela água, aquele vapor de água que está no seu meio, ela absorve o calor que veio do sol. Certo? Absorve o calor que veio do sol e durante a noite, esse calor que ela absorveu durante o dia, essa água ela fica liberando esse calor. E aí a temperatura se mantém quente sempre em locais que são muito úmidos. A floresta amazônica ela é quente o dia todo, por mais que chova, pessoal. Beleza? Agora, se você vai no deserto, durante o dia, a radiação, ó, ela direto, né, no corpo da gente, esquenta, aumenta a nossa temperatura. Lembra da irradiação térmica? É um processo de troca de calor, certo? Mas aí, por que de noite é frio? Como não tem água ó, no teu meio, aí não tem aquelas partículas de água, elas não vão absorver o calor, tá certo? Que seriam liberados durante a noite. Por isso que tem uma variação de temperatura muito grande. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio, porque como você não tem essa água, essa umidade para estabilizar a temperatura ela cai bruscamente durante a noite. Então, quanto mais
tiver mais úmido for um determinado local, menor vai ser a variação de temperatura dela, quando eu comparo dia e noite. O deserto facilmente chega a 1, 2, 3 graus durante a noite. Fica muito frio, porque não tem vapor de água. O vapor de água é que assegura a manutenção dessa temperatura, tanto de dia quanto de noite. Beleza? Olha que interessante. O nitrogênio, para a gente, ele é importante? É porque o nitrogênio, pessoal, é a partir dele que a gente produz o quê? As proteínas. Já ouviram falar de proteínas? Onde é que tem proteínas? Vocês comem todo dia, não comem não? Proteínas? Onde é que tem proteína? Tão famosa agora nas dietas. O nitrogênio ele é fundamental para produzir as proteínas. Só que a gente não consegue pegar esse nitrogênio que está no ar. É por intermédio de quem que a gente produz essas proteínas? Graças às plantas, pessoal. São as plantas que conseguem pegar esse nitrogênio que está na atmosfera, certo? Aí você tem nas raízes das plantas, observem essa fotinha aí, ó. Nas raízes das plantas, nós temos umas bactériazinhas que ficam nas raízes, que captam esse nitrogênio que está no ar e fornece para a planta. E aí? E em que horas é que o ser humano entra aqui nas proteínas? Ora, gente, a planta absorve o nutriente a partir dessas bactérias, absorve o nitrogênio a partir dessas bactérias, produz as suas próprias proteínas, e aí ou você come diretamente a planta e ingere diretamente essas proteínas da planta, ou então você se alimenta da carne de algum animal que se alimentou dessas plantas. Indiretamente, esse nitrogênio ele é fixado, tá certo? Através das plantas e se torna um alimento para a gente como forma de proteína. E aí esse gás nitrogênio, além dele servir indiretamente para a gente na forma de alimento, para a gente ingerir proteínas, ele é utilizado para produzir fertilizante. O que é fertilizante? São substâncias que você joga no solo para distribuir, para produzir mais nutrientes para as plantas, tá certo? Ele é utilizado para material de limpeza, até para produzir determinados explosivos, beleza? E aí tem outra coisa interessante, que o gás nitrogênio, esse gás que está aqui, existem equipamentos que colocam ele em baixa temperatura e alta pressão, e aí ele deixa de ser gás e passa para ser líquido. Para que a gente utiliza o nitrogênio líquido? Vocês já viram ali nos filmes, às vezes o pessoal com aqueles, tipo uns botijão, que eles tiram algumas peças com nitrogênio líquido, chega a sair aquelas fumaças brancas, certo? Para o nitrogênio que está gasoso passar para o estado líquido, ele precisa passar por um processo de pressão muito grande. Isso só é feito em fábricas, em laboratórios. É muito utilizado também, pessoal, para o quê? Para armazenar determinadas substâncias corporais, para armazenar espermatozoides, que são células sexuais, de determinados animais, tá certo? E aí, para que você conserve e aquela célula não venha a ser prejudicada, para que aquela célula não venha a morrer. Então, o nitrogênio, como ele é muito frio, o nitrogênio líquido, ele consegue conservar as coisas por muito mais tempo, uma temperatura bem abaixo de 0 graus Celsius, tá certo? Em torno de menos 80, menos 100 graus Celsius, o nitrogênio líquido consegue chegar. Então, foi importante falar do nitrogênio, que está no nosso ar atmosférico, algumas funcionalidades que ele tem, não é? Porque a gente acha que o nitrogênio não serve para nada, mas ele serve para muita coisa, principalmente nessa questão da nossa alimentação. E aí a gente vai falar do gás oxigênio, que para mim é um dos mais importantes, que é o segundo gás mais abundante no ar. A gente viu que a maior parte do gás presente no nosso meio atmosférico é o nitrogênio, e em segundo lugar a gente tem o quê? A gente tem o oxigênio. Para que serve o oxigênio, hein, galera? Dá para viver sem ele? Nem 10 minutos, né? Não tem nem como a gente aguentar 10 minutos
sem o gás oxigênio. Ele participa diretamente da respiração do